Mas o que me chama a atenção aqui, que é um ponto que dá para a gente convergir, é que quando você olha para os grandes desastres, a pergunta que a gente tem que fazer é, na minha opinião, em termos de responsabilidade ambiental, o direito dá conta? Ele consegue responder? Porque vamos pensar na estrutura, né? Como é que o direito está sedimentado? E aí eu vou falar um pouco de propriedade, porque vem de uma discussão mais teórica do meu mestrado, doutorado. Isso aqui dá mais 2 anos. Em linhas simples, né? A concepção de justiça que respalda a ideia da responsabilidade é uma justiça corretiva, linha aristotélica. Basicamente o que eu quero dizer para a nossa audiência. Você responde por aquilo que você causou. Então é equivalente e proporcional ao teu dano. Estou falando da responsabilidade civil, principalmente, né? Então, se eu causei um dano, eu sou obrigado a repará-lo. E qual é o valor do dano que eu vou reparar? É o equivalente ao dano que eu causei. O problema dos grandes desastres é que eles fogem dessa dinâmica, porque muitas das vezes aquele que causou o dano nem tem capacidade econômica para responder por aquilo. Então eu, por exemplo, na discussão, independente de entrar em responsabilidade objetiva, subjetiva, que é uma linha teórica da nossa discussão, eu entendo que tem que haver uma outra forma de lidar com o problema. E aí, sem entrar muito no mérito, eu vou dizer o seguinte: se eu sou da agência governamental e estou estruturando um sistema de responsabilidade, eu vou pensar no seguro. Temos uma atividade aqui que está vinculada, vamos pegar a mineração, barragens. Né? Tivemos um incidente gravíssimo recente. Isso aqui é um problema. Isso aqui pode acabar com uma cidade inteira. A gente quer continuar tendo atividade, então vamos melhorar a tecnologia para evitar que isso aconteça, mas pode ser que aconteça. Né? Como a gente resolve? Não existe risco zero nisso. Eu tenho que olhar para a vítima, né? Eu não posso deixar a vítima sem a reparação. Muitas vezes a vítima vem a óbito, porque por conta da dinâmica. Mas você tem várias pessoas que estão nessa linha que dependiam da vítima, então ainda há uma possibilidade de indenização. Mas se você matou a empresa no sentido de que não dá para responsabilizar porque o valor da multa é impagável, a vítima vai ficar sem a reparação. Então, falando, né, isso foi um pouco das minhas pesquisas, o seguro para mim é uma boa ferramenta aqui. Por quê? Porque a gente está arrecadando de todo mundo um valor, porque quem desenvolve atividade de risco tem que arcar com uma certa, né, com um certo proporcional a esse risco. Né? E se porventura acontece uma catástrofe, você pode buscar daquele que causou o dano uma responsabilização, mas com a tranquilidade de que você tem um fundo que garante que isso aqui tá bancado de outra forma. Para não dizer que a ideia é minha, porque não é, né? O exemplo que eu trago de outra área é o DPVAT, para acidente. Sim. Todo mundo, quando paga o seu licenciamento, não sei bem como funciona do ponto de vista burocrático. Todo mundo, quando paga, né, o seu licenciamento, está pagando uma taxazinha lá que, para os casos de acidente, o sujeito tem direito a receber o benefício. Exato. É uma saída. Agora, e aí, assim, dentro dessa área, eu tenho na ponta aqui a vítima e o meio ambiente em si. Esse seguro também viria para repor também isso. Além da vítima, e repor o meio ambiente. Tipo, reconstruir, é óbvio que não dá para voltar ao que era antes, mas no caso específico lá daquelas cidades que sumiram, vamos reconstruir essa cidade? Esse seguro estaria abarcado para isso? Mas aí é que tá. Porque no meu exemplo, eu fui para uma vítima pessoa humana, né? Então eu ainda estou naquela corrente do ambiental que está olhando o homem separado. Mas a vítima aqui é o meio ambiente, é a própria coletividade. Né? Então, tu consegues pensar nessa formatação também. E é uma coisa que, por exemplo, trabalhando com a contabilidade, como é que você vai valorar aquilo que foi danificado? Tem um caso aqui específico no estado do Pará, onde tentou-se criar uma metodologia nesse sentido. Projeto de mineração e tal, e criou-se uma metodologia quanto vale uma árvore de quanto vale uma árvore de IP, tipo e quanto vale essa árvore como valor próprio e quanto vale ela no conjunto da obra, do que foi. Então, assim, você tem desafios ali, dependendo do ponto de vista que você está partindo, que trazem uma demanda para o advogado muito legal, muito interessante de discutir, porque são temas da hora, do dia, e está cada vez mais exigindo-se esse tipo de profissional e cada vez mais exigindo-se esse tipo de solução, que pode ser uma solução para aquele caso, pode ser que não pode ser aplicado para amanhã. Eu acho que também a solução é óbvio, mas assim, o diálogo, que eu sinto falta muito é do diálogo. Acho que são duas correntes que
me parece que tem uma grande dificuldade de dialogar e chegar numa solução. Aquela questão do valor, aquela questão da ideologia. Da ideologia. A gente vai trabalhar com isso. O profissional de direito ambiental vai trabalhar com esse questionamento o tempo todo. Né? E, assim, e há virtudes e não virtudes de quem se habilita e quem se consegue enxergar de um lado ou de outro, quando você admite essa ideologização. Mas não é por aí, eu acho que tem que ser o máximo técnico, certo? Acho que é isso que o mercado hoje está procurando. E assim, é como o João falou, não tem, as empresas não são, a não ser aquelas que dolosamente se colocam, mas em grande maioria não é isso. Existe uma atividade econômica, a empresa ela nasce para gerar lucro, uma atividade que necessariamente causa impacto e vai causar, por melhor que seja o método, mas vai causar impacto porque o produto final é vendável e você precisa conciliar isso no mínimo possível, no ajuste prático possível. Então, assim, o que se exige hoje no mercado do direito ambiental é essa chavezinha, né? O profissional ter essa chave de boa noção das coisas, né? de bom senso, e trabalhar com esses conceitos que são, em algum momento, vão se conflitar.